Hoje nós chegamos na nossa lição de número 8. Cristo, o mediador da aliança. Enquanto isso, você pode fazer marcar sua presença aí no QR Code, ou se ainda não se inscreveu, fazer a sua inscrição nele. Nesse QR Code você vai ter acesso a 2 links, um de inscrição, matrícula na classe, e outro de acesso ao conteúdo que a gente dá aqui na classe. Você tem acesso a esses slides das aulas, dessa aula e das aulas anteriores. Lembrando que se você puder adquirir esse livro, que é o livro base da nossa classe, Estudos Bíblicos Doutrinários, Enesial Peixoto de Andrade, vem com um texto integral da Confissão de Fé de Westminster, e o livro traz essas lições que a gente coloca aqui para você, com conteúdo de exercício posterior em casa. É muito útil e muito importante. Você encontra esse material ou na internet ou então aqui na nossa livraria da igreja por um preço bem acessível. Eu acho que nós conseguimos 50% do valor desse livro. Nossa classe Fundamentos da Fé Reformada, para quem está chegando pela primeira vez, é a exposição e o estudo doutrinário da Confissão de Fé de Westminster, que é a base de muitas igrejas reformadas e da igreja presbiteriana também. A Confissão de Fé de Westminster tem esse nome porque foi uma reunião feita na capela de Westminster, na abadia, de Westminster, lá em Londres, quando o parlamento inglês convocou todos os pastores do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, para poder elaborar uma confissão de fé e reformar a igreja da Inglaterra, né? E no decorrer da história não foi de fato solidificado isso na Inglaterra, ela continuou uma igreja anglicana, porém a Escócia já era uma igreja reformada, presbiteriana, adotou a confissão de fé e muitas outras igrejas reformadas no mundo. Vocês sabem que todas as igrejas que vieram da reforma protestante do século XVI tinham as suas confissões de fé, as igrejas nacionais que surgiram na Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia, Suíça, França também teve uma igreja reformada. Então, todas elas tinham as suas confissões de fé. E confissão de fé é a declaração ou a arrumação sistemática das doutrinas que a Bíblia revela. Nós já vimos aqui 7 lições, a Sagrada Escritura, o primeiro capítulo da Confissão de Fé, Deus e o seu ser, sua triunidade, lição número 2, capítulo 2 da Confissão de Fé, lição 3, os eternos decretos de Deus, lição 4, a criação, lição 5, a providência de Deus em manter todas as coisas que Ele criou, lição 6, vimos sobre a queda, né, a entrada do pecado no mundo e as consequências dele. Vimos a lição 7, que Deus fez um pacto com o homem de resgatá-lo da sua condição de morte e condenação por causa do pecado. E hoje, na lição de número 8, nós vamos ver Cristo, o mediador da aliança, do pacto que Deus fez com o homem, né? Então, Cristo é o mediador dessa aliança. E a gente vai entender bem algumas coisas que são importantes para a gente aqui nessa lição. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo com essa lição é compreender biblicamente o caráter do mediador, quem ele é. O processo da mediação, como se deu a mediação. E a mediação no decorrer do tempo, como é que ela se aplica
a vida do homem. Então, o objetivo é compreender, pela palavra de Deus, o caráter de Cristo, desse mediador da aliança, o processo da aliança e a aplicação dela no decorrer do tempo. 2 textos nós tomamos por base para essa nossa lição de hoje. O texto de Colossenses capítulo 1, verso de 13 a 20, e o texto de Atos 4:12. O texto de Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 20, diz sobre Jesus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Falando acerca de Deus Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o império do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter ele a primazia. Porque Deus, o Pai, achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O texto de Paulo, escrevendo aos Colossenses, descreve com muita clareza o caráter, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz que e não há salvação em nenhum outro, falando a respeito de Cristo mediador. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é? Então, daí você já vê a riqueza que esses textos nos traz acerca de Cristo Jesus, o mediador da aliança, aquele que veio e foi o fiador da nossa salvação, dando a sua vida em resgate por nós. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Essa declaração está na confissão de fé, que você sempre vai, quando estudar um desses capítulos, né, que nós trazemos aqui para você, por exemplo, o capítulo dessa lição, capítulo 8, ele traz o tema da lição, ou do capítulo da confissão de fé, e o conteúdo da confissão de fé de Westminster. É um conteúdo bem longo, esse capítulo 8, que trata sobre o mediador, sobre a pessoa de Cristo. E ele começa dessa forma que nós começamos aqui. Aprove a Deus. Foi do querer de Deus o Pai, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de toda a igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Começa assim o artigo 1º do capítulo 8
da Confissão de Fé de Westminster. Mas, infelizmente, nem todos entendem isto. Há pessoas que têm desejado chegar a Deus, porém ignorando ou descartando a pessoa de Cristo como único mediador. O próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que não há outro caminho, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12, como nós lemos aqui com vocês. Então continua o texto da Confissão de Fé, dizendo que o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, na plenitude do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa, como sempre. Então, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, no tempo devido, assumiu uma forma humana, encarnou, virou gente e se identificou comigo e com você, para poder, como homem, plenamente homem, cumprir a lei de Deus e, como inocente, entregar a sua vida como sacrifício por nós, recebendo a justa punição contra o pecado. Mas não o pecado dele, o nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar e levou sobre si a nossa culpa. E foi condenado naquela cruz. A justiça de Deus caiu sobre ele, para que nós pudéssemos ser salvos. É a declaração da Confissão de Fé. E continua. O nosso mediador foi chamado Jesus, porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer os ofícios de profeta, aquele que fala da parte de Deus aos homens, sacerdote, aquele que intercede a Deus pelos homens, e rei, aquele que reina, rei de sua igreja, tanto no estado de sua humilhação, quando veio pela primeira vez, como um homem humilhado, não é? Como no estado de sua exaltação, quando virá a segunda vez para julgar o mundo. É o que diz as perguntas ou as respostas 36, 41 e 42 do Catecismo Maior de Westminster. E aqui tem uma ilustração para vocês, ali está em inglês, né? Mas todo homem, né? Há um único mediador, que é Jesus Cristo, que é a ponte que leva o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a declaração de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser através de Cristo, do seu sacrifício, do seu sangue naquela cruz por nós. Então, no presente estudo, verificaremos mais detalhes sobre o caráter do mediador, a maneira como se desenvolve o processo de mediação, bem como as características da obra do mediador e sua extensão no decorrer do tempo. Não é? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver com vocês aqui o caráter do mediador. Ele é divino e ele é humano. Não é? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e aqui eu quero pedir a ajuda dos universitários, né? A gente vai ver um bocado de texto bíblico aqui, porque a intenção da confissão de fé é fazer declarações baseado na Bíblia. Então, todas as declarações estão baseadas na Escritura. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Eu queria que alguém pudesse ler esse texto em voz alta.
É o 5. É. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pronto. O apóstolo Paulo está declarando aqui que há um só mediador, né, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E o que é um mediador? É bom a gente entender isso, né? Mediador, a palavra está dizendo, é aquela pessoa que faz a ligação entre uma pessoa e outra pessoa, né? Então, o homem está separado de Deus, rompido de Deus por causa do pecado. A nossa natureza, contaminada pela queda, agride, insulta a natureza santa de Deus. Por isso, há uma ruptura. O homem está separado de Deus, há uma barreira de separação, diz o profeta Isaías. O pecado gerou isso como consequência. O Deus Santo não pode mais conviver com o ser humano pecador, porque a presença de um ser humano pecador desperta o justo juízo de Deus contra ele. Então o homem está numa situação de juízo e de condenação diante do seu Criador. Essa é a consequência do pecado e da queda, a morte, essa separação, essa barreira. E Cristo Jesus, o Filho de Deus, se voluntariou para ser o mediador da aliança, para ligar ou religar o homem com Deus. Mas o caráter do mediador é que ele é Deus, a segunda pessoa da divindade, que assumiu uma forma humana para se identificar com o homem. Então, e ele não perdeu nada da sua divindade e assumiu agora as condições humanas. E isso, veja, a encarnação do Filho de Deus, o assumir uma forma humana, né, é algo em uma decisão da parte de Deus na pessoa do seu Filho definitiva. Ele assumiu isso de uma vez para sempre. Ele é Deus e é homem, né? Por isso que o texto diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Mas a segunda coisa que ele é profeta, rei e sacerdote, né? São essas três funções de Cristo Jesus, que são apresentadas na Escritura, né? O profeta é aquela pessoa que é levantada por Deus para falar ao povo, ele fala da parte de Deus ao povo. A voz profética é a voz de Deus dirigida às pessoas, e Jesus é esse profeta. Uma pessoa vai ler, duas pessoas vão ler esses textos, Lucas capítulo 7, verso 16 e Atos 3, 22, por favor. Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. As pessoas estavam admiradas com as palavras de Jesus, com o ensino de Jesus, diferente dos fariseus, né? Ele fala com autoridade, com vida, né? Ele é profeta. Atos 3, 22, quem achou pode ler, por favor. O texto de Atos 3, 22 está se referindo a uma profecia ou uma palavra de Moisés lá na Torá, no Antigo Testamento, quando Deus levantará um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão. É um profeta que fala da parte de Deus. Mas Jesus também é rei. Ele reina, ele assumiu o trono, ele controla, ele dirige todas as coisas. 1 Timóteo 1, 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, real, a honra e glória a Ele para sempre. Amém. E Ele é sacerdote, aquele que intercede a Deus pelo povo, não é? Aquele que oferece sacrifícios pelo povo para que Deus tenha misericórdia e perdoe. Deixe-me ler esse texto, porque esse texto é mais longo. Hebreus capítulo 7, verso 20 ao verso 28.
O texto nos diz o seguinte acerca de Cristo Jesus como sacerdote. Ele diz assim, verso 20, Hebreus 7:20. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos pecados do povo. Porque fez isto uma única vez, Jesus, uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. É ele o sacerdote perfeito, do qual, de uma vez por todas, não somente intercedeu, mas ofereceu-se a si mesmo como sacrifício ao Pai. Ele, além de ser divino e humano, esse mediador, além de ser profeta, rei e sacerdote, ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, verso 15, alguém pode ler para a gente, e outra pessoa, capítulo 5, verso 23. Cristo, pode ler. Paulo falando à igreja em Éfeso, dizendo assim, olha, em tudo devemos crescer naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Isso significa que ele é o comando, que ele é o cérebro, que ele é a cabeça que comanda todo o corpo que é a igreja. E nós temos que nos mirar em Cristo Jesus e segui-lo como o cabeça da igreja. E Efésios 5, 23. Paulo faz essa comparação, falando ao marido da sua responsabilidade para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela e se entregou por ela. E ele diz às mulheres, semelhantemente como a igreja está sujeita a Cristo, vocês também estejam sujeitas a seus maridos, como cabeça, assim como Cristo é cabeça da igreja. É o líder, é aquele que é responsável, que responde, que tem a responsabilidade, que deu a sua vida para resgatar a sua noiva, a igreja. Da mesma forma, o marido tem essa responsabilidade de proteger, de se sacrificar pela sua igreja, pela sua noiva, assim como Cristo faz com a igreja. Ele é também o juiz do mundo. João capítulo 5, verso 22 e verso 27. Ele veio como Salvador, humilde, e deu a sua vida na cruz, mas virá a segunda vez agora para julgar o mundo, ou seja, julgar os homens de como eles reagiram à sua humilhação e ao seu sacrifício. João 5, 22 e 27. Vá, continue. É 5. O Pai não julga, mas confiou a Cristo, o Filho, todo o julgamento. E o verso 27? Deus deu a ele autoridade para julgar, porque ele é o Filho
do homem. Então ele é juiz e vai julgar esse mundo. E ele é o único mediador, né? Já vimos isso aqui em Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? E já vimos também aqui em 1 Timóteo 2,5, que ele é o único mediador. E por fim, ele tem todo poder e autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18, ele está dando a ordem à igreja de ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a base para que vocês saiam pelo mundo pregando, anunciando a boa notícia do Evangelho e batizando todo aquele que crê como o selo da aliança é o resultado da obra vicária dele. Verso 18, ele diz: toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Por causa disso, vão e façam discípulos. Ou seja, pela obra que eu realizei na cruz, eu obtive todo o poder para salvar, né? Eu tenho autoridade para salvar por causa da obra que eu realizei na cruz. Confiado nisso, com base nisso, saiam pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Preguem arrependimento. Chamem as pessoas a se entregarem ao senhorio de Cristo Jesus, porque Ele é o único que pode salvar o homem. E João 17,2, alguém pode ler para a gente? Assim como lhe concedeste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus lhe deu toda a autoridade e poder sobre toda a carne, a fim dele conceder salvação àqueles a quem Deus lhe confiou. Então esse é o caráter do mediador, daquele que nos representa diante de Deus, daquele que deu a sua vida por nós. E aqui você entende uma coisa: como insultam a Deus quando você coloca a sua confiança em qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus. Como isso é desonroso, desrespeitoso, como isso é uma desconsideração. Deus sacrificou o seu próprio filho, porque não havia outro jeito de redimir o homem pecador. E você dobra os seus joelhos diante de uma outra coisa que não Cristo Jesus. Por mais excelente que grandes servos de Deus foram, João, Paulo, Davi, Moisés, Pedro, não há ninguém que possa ser comparado a Cristo. Ninguém deu a sua vida por você. E ninguém venceu a morte para lhe tirar da condenação. Foi o Filho de Deus que assumiu esse papel e assumiu uma forma humana para se identificar comigo e com você. Ele não tinha obrigação disso. Ele não precisava fazer isso. Mas ele se humilhou a esse ponto, porque amou o homem, né? E Deus não divide essa glória, o lugar dele, com ninguém. Por isso ele chama de idolatria, quando você coloca um outro ser na frente de Deus, diante de Deus, e confia a sua vida a esse que não o Senhor. Então, Cristo Jesus é o mediador da aliança que Deus fez com o homem, de redimi-lo da sua condição de morte, de juízo e de condenação. Ele é divino e ele é humano, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é o juiz do mundo, ele é o único mediador, ele tem toda a autoridade e poder para salvar o ser humano. Mas como se dá esse processo de mediação, né? Como que isso funciona, né? Em primeiro lugar, o processo de mediação implicou no cumprimento da lei. Cristo veio para cumprir o que Adão não cumpriu. Ele veio
para fazer o que eu e você não conseguem fazer, cumprir a lei de Deus perfeitamente. Por isso ele tinha que assumir uma forma de homem, para como homem fazer o que os homens não conseguiram fazer, né? Fazer o que Adão não quis fazer e nos conduziu todos nós ao pecado e fazer com que nós não conseguimos fazer, porque a nossa natureza é corrupta e pecaminosa. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17. Os fariseus religiosos acusavam Jesus de ter vindo para quebrar a lei de Moisés. E no capítulo 5 de Mateus, verso 17, ele diz: não penses que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então ele assumiu uma forma humana para que, como homem, pudesse cumprir todas as exigências da lei de Deus. E Gálatas capítulo 4, verso 3 ao verso 6, nos diz o seguinte, esse texto da palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 3 a 6, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, ou chama, se relaciona a Deus como um Pai. Então, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei de Deus. Cristo cumpriu todas as exigências da lei no meu lugar e no seu lugar. Implicou também em sofrimento e em morte. Ele sofreu, foi humilhado, foi judiado e perseguido, e ele entregou a sua vida naquela cruz e morreu no nosso lugar, sendo o sacrifício dos nossos pecados. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 a verso 8, nos diz que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele tinha direito disso, ele era Deus, mas ele não usou mão disso, ele não reivindicou isso, ele se humilhou, diz o texto. Pelo contrário, ele se esvaziou, diz o verso 7, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, né? Diz o verso 8. Então essa é a condição de Cristo na sua humilhação. Ele sofreu, ele se esvaziou, ele se humilhou, se tornando homem, sendo ele Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, nos diz o seguinte, esse texto. 1 Pedro 1, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis ou corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. E o capítulo 3, versículo 18, também nos diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. Então, o processo da mediação implicou no cumprimento da lei, ele não cometeu nenhum pecado, ele cumpriu todos os requisitos da lei e, como um justo, ofereceu-se a si mesmo
como sacrifício por nós, para que Deus derramasse a sua justiça e o seu juízo sobre ele e nos poupássemos do juízo. Foi isso que implicou o processo da mediação. Por isso ele é o fiador, o garantidor da aliança, da salvação. Em terceiro lugar, implicou também em vitória sobre a morte. A diferença de Cristo para outros que se dizem líderes religiosos. Pronto. Implicou que ele deu a sua vida na cruz e ele retomou a sua vida. Ele venceu a morte, venceu o nosso maior inimigo, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. E para que ele pudesse nos dar a vida eterna, ele teve que morrer em nosso lugar. Mas não somente isso, ele teria que vencer a morte, senão ele seria como qualquer outro homem, né, que morreu. Mas ele se deu e ele venceu a morte. É o que diz o texto de Atos capítulo 2, verso 24 e Atos 13, 37. Um de vocês podem ler para a gente em voz alta, por favor. Deus, o Pai, o ressuscitou da agonia da morte, porque não era possível que ele, como Deus, fosse retido pela morte, né? E Atos 13, 37. Aquele a quem Deus, o Pai, ressuscitou, não experimentou corrupção. Ele não foi, como é que eu diria? O seu corpo não foi apodrecido pela morte. Ele não experimentou isso, ele venceu a morte, ele saiu vitorioso sobre a morte, ele ressuscitou da morte. Então, continua a obra, o processo da mediação continua através da obra intercessória de Cristo. Ele está à direita de Deus Pai, ressurreto, glorioso, intercedendo por nós, né? Ele é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8, verso 34, nos diz o seguinte acerca da intercessão de Cristo, não é? 8:34, ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é? Deixe-me dizer uma coisa. Você não precisa de nenhum santo para interceder por você. Porque nenhum santo tem a credibilidade necessária para interceder por você. Você tem um intercessor diante de Deus Pai, Cristo Jesus. Você não precisa de atalho, não é? Você só precisa de Cristo. Marco Antônio. Homem. Sim. Porque Deus não morreu, né? Tá certo. Sim. Sim. Por isso que ele teve que assumir uma forma humana, porque ele iria dar a sua vida naquela cruz, né? E Deus não morre. Então, é a natureza humana de Cristo que foi morta naquela cruz, e a sua natureza humana, seu corpo foi ressurreto, né? Ao terceiro dia, como a palavra de Deus nos diz. Então, nós vimos isso aqui, ele intercede por nós diante de Deus Pai, ele se compadece de nós segundo as nossas fraquezas. E veja o que diz Hebreus, no capítulo 7, no verso 23, né? Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Diz o verso 23, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto,
porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam do Deus vivo, vivendo sempre para interceder por eles. É o que nos diz o texto. João capítulo 2, primeira carta de João, verso 1, diz que o seguinte: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se por acaso alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Não é Maria, não é Santo Antônio, São Jorge. O advogado que nós temos junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o pagamento, a garantia pelos nossos pecados. E sabe como é que ele intercede por Deus? Você pecou, você cometeu pecado, mesmo sendo uma pessoa que conhece a graça de Deus, redimida por Cristo Jesus. E João está dizendo aqui: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Porque o pecado trará consequências ruins para vocês. O pecado quebra a sua comunhão com Deus, o pecado fere a sua vida, o pecado fere e machuca as pessoas que estão próximas a você. Eu escrevo a vocês para que vocês não pequem, mas se acontecer de vocês pecarem, também não é o fim. Não arranque os cabelos, não se desespere, vocês têm um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo o justo. E sabe qual é a defesa dele com relação a você? Ele não vai dizer assim: não, Deus, passa a mão na cabeça dele, esquece, não olha para isso não. Ele não faz isso não. Ele diz a Deus: Senhor, ele cometeu o pecado mesmo, ele agrediu a tua santidade, a tua justiça, mas eu paguei o pecado dele na cruz. Ele já está salvo, já está quito, já está perdoado. Eu paguei os pecados que ele cometeu no passado, os pecados que ele comete no presente, o pecado que ele comete no futuro. A minha obra é suficiente para perdoar. Ele é a remissão dos nossos pecados. Ele é o pagamento, a garantia. Por isso ele intercede por nós, porque ele tem crédito pela sua obra naquela cruz. Ninguém tem isso, a não ser ele. Ele é o único mediador da aliança. Ele intercede por nós, ele é a propiciação, o pagamento, a garantia pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. A obra dele é suficiente para isso. Em quarto lugar, o processo de mediação se consumará no juízo final, terá a sua definição lá. Atos capítulo 17, verso 30 e 31, alguém pode ler para a gente? Que texto bonito, não sei se você ouviu bem, é um texto magnífico, maravilhoso, que fala de Cristo Jesus, da sua obra, do valor dele, que isso vai se consumar definitivamente naquele dia que ele voltará para buscar os seus e julgar o mundo. No capítulo 17 de Atos, no verso 30, é muito lindo esse texto. Deus não levou em conta os tempos da ignorância que você vivia sem conhecer essas verdades. Mas agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E deu a certeza disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos, Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte, 5:10, nos diz lá o texto: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é? Se você creu,
se você entregou sua vida a Cristo em resultado de seu reconhecimento de que você é um pecador e crê na suficiência da obra dele, ou se você rejeitou isso. Isso será aquele dia. O processo de mediação, então, implica no cumprimento da lei por Cristo, implica em seu sofrimento e morte, implica em sua vitória sobre a morte, sua ressurreição, implica em sua obra intercessória e se consumará no juízo final, quando ele voltar segunda vez em glória. Mas, em terceiro lugar, a obra da mediação. Ela satisfez a justiça de Deus. O que Cristo fez naquela cruz satisfez toda a exigência do justo caráter do Deus Santo, que foi ofendido pela raça humana, criação dele, que o desobedeceu, que o afrontou a viver uma vida independente de Deus, né? A obra de Cristo satisfez a justiça divina. Alguém pode ler Romanos 3, 24 a 26, outra pessoa Efésios 2, 5, 2 e outra pessoa Hebreus 10, 14, por favor. Voz alta, bonita. Romanos 3, 24 a 26. Para que Deus seja justo no seu julgar e justificador daquele que nele creu, né? Então, o sacrifício de Cristo satisfez toda essa justiça de Deus. Efésios 5, 2, o que é que diz? O sacrifício de Cristo subiu a Deus como um aroma agradável. Ele se satisfez, né, por causa do sacrifício dele naquela cruz. E Hebreus 10, 14, o que é que diz? Com a única oferta, o seu sacrifício naquela cruz, ele santificou para Deus aqueles que são justificados. Então, a obra de Cristo satisfez completamente a justiça de Deus. Essa obra de Cristo, ela é eterna e perfeita, né? Hebreus 9, de 11 a 15, nos diz assim a palavra de Deus. A obra de Cristo, ela é eterna e ela é perfeita, né? Deixe-me abrir Hebreus capítulo 9, verso de 11 a 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não por sangues de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Diz o verso 13: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de ovelhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa
da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. O texto faz uma comparação entre os sacrifícios da lei cerimonial mosaica, que quando o homem quebrava a lei moral, ele tinha que matar um novilho, se apresentar diante de Deus, e ele diz, olha, se o sangue de animais lá no passado justificava o pecador, quanto mais o sangue de Cristo, né? Que esse aqui justifica eternamente o pecador. Garante uma eterna herança. Hebreus 9,15 e 1 Pedro, alguém pode ler Hebreus 9,15 para a gente aqui? É o texto seguinte daquilo que eu falei. Deixe-me ler, eu estou aqui com ele aberto. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então está aqui, garante uma eterna herança, e 1 Pedro 1, 3 a 5. Se alguém puder ler. É uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Garante uma herança eterna, a salvação eterna que Cristo concedeu e conquistou naquela cruz. É revelada na palavra de Deus, é a palavra de Deus quem nos afirma isso, que nos revela essas verdades. João capítulo 5, verso 39, Jesus falando com os fariseus, vocês examinam as escrituras e julgam ter nelas a vida eterna. Que legal, elas testificam de mim, elas falam a meu respeito, não é? Então, que coisa maravilhosa se vocês examinam a escritura. Vocês têm esperança que vão encontrar nelas a vida eterna? Ok, elas falam ao meu respeito. Eu sou o mediador da aliança. Eu sou aquele que deu a vida em resgate por todos. Que coisa maravilhosa. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 15 e 16, nos fala de que é a palavra de Deus quem nos informa essas verdades, quem nos revela a obra da mediação. Verso 15 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, verso 15 e verso 16, nos diz o seguinte: medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, vá para a palavra revela a obra de Cristo Jesus. É nela que vocês vão encontrar a vida eterna. E, por fim, é aplicada pelo Espírito Santo àqueles que creem. Nós só chegamos à compreensão dessas verdades espirituais, nós que estávamos mortos espiritualmente, só chegamos a isso pela obra do Espírito Santo, pela obra regeneradora do Espírito Santo, que abre nosso entendimento, que nos convence do nosso pecado, que nos faz olhar para a cruz de Cristo e crer na suficiência dela. É através do Espírito Santo que essa obra da mediação, da redenção, chega ao coração dos pecadores e transforma uma vida. Faz o homem nascer de novo, nascer do Espírito, ser nova criatura. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade. Diz o verso 5 de Romanos 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. É pelo Espírito que essa obra é aplicada no coração daqueles que creem. E por fim, chegamos aqui à mediação através dos tempos, e no primeiro quadro, sua virtude, eficácia e benefício
desde o princípio, foram comunicados aos eleitos de Deus por meio de promessas na sua palavra no Antigo Testamento, por meio de tipos, sacrifício de animais, lei cerimonial, né? Então, Gênesis 3,15, a primeira promessa messiânica quando o homem pecou: da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, né? Que desfará o que o diabo fez ali entrar no mundo. Isaías 53, todo o capítulo fala do Messias, da sua obra, do seu sacrifício, da sua morte, do seu sofrimento naquela cruz. E no final ele diz que ele verá com alegria o resultado do penoso trabalho dele naquela cruz, a vida daqueles que serão salvos e transformados por sua graça. O mediador é o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, é a afirmação de Hebreus 13:8 e 1 Pedro 1, de 18 a 21. E por fim, chegamos aqui diante desse estudo de hoje. Eita! Chegou. Diante de estudar sobre esse 8º capítulo da Confissão de Fé, que trata de Cristo Jesus como mediador da aliança de Deus com o homem, conhecer o mediador e a sua obra de mediação satisfaz o anseio do coração humano, que carrega a consciência de débito, de culpa diante do seu Deus e Criador. Bem como conhecer a Deus e relacionar-se com Ele é resultado dessa obra da mediação. Ninguém se chega ao Pai a não ser por mim, é a palavra de Cristo Jesus. Se você quer de fato paz com Deus, se você quer de fato ter a sua consciência limpa dos seus pecados e culpas, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo homem é convidado a render-se a Cristo, a entregar sua vida a Cristo, porque Ele é aquele que nos reconcilia com Deus, que nos leva de volta ao Pai. Ele é a verdadeira religião, né? Sabe que essa palavra latina quer dizer religação, né? Não há nenhuma outra religião que pode religar o homem a Deus a não ser Jesus. Não é igreja, não é denominação religiosa, é Jesus que religa o homem a Deus. E você precisa, através de Cristo, reconciliar-se com Deus e ter vida e certeza dessa vida eterna que Ele conquistou naquela cruz. Que Deus abençoe sua vida. Que esse estudo possa trazer para você esperança. Que você não possa depositar sua confiança em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém morreu na cruz por você a não ser Ele. Ninguém venceu a morte, o seu maior inimigo, a não ser Ele. E ninguém pode te dar a salvação a não ser Ele na sua obra. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. É a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Ele traga sobre nós sua graça, seu favor, que Ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para entender essas verdades, que o Espírito de Deus possa comunicar essas verdades ao seu coração. É a nossa oração, é o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém?